Amém, queridos. Queridos, pode se sentar em nome de Jesus, que você que está de pé. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo número 4. De manhã não pude estar, hoje de manhã, mais uma vez. Estive em Losa para fazer um orçamento, para estar vendo uma obra. E eu vejo como as coisas aproximam nós de Deus, né? Tudo que nós vemos é um testemunho para nos aproximar de Deus. E às vezes está estampado na nossa cara e a gente não consegue enxergar. Deus permite situações todo momento da nossa volta para nós enxergarmos o tamanho de Deus, a grandeza de Deus, o nosso chamado para fazer o ídolo do Senhor. E às vezes nós ficamos olhando para assim, e aí, será que chegou a minha vez? Será que chegou a minha hora? Né? E uma cliente, ela foi, durante a sua juventude, ela de uma família muito pobre, né? E ela, de costumes, as famílias antigas aqui em Portugal, pegou ela para criar e não transferiu, ela não passou o nome da família para ela, né? E ela viveu a serviço da casa por muitos anos. E os irmãos com que ela cresceu, de criação, passou-se os anos, os pais vieram a óbito, né? Os pais delas veio a óbito, e cada um ficou com uma grande parte da riqueza dos pais. Terras, vinhedos, casas, mansões, carro. E sobrou para ela uma casinha que ela acabou vendendo depois de 20 anos por 30 mil euros. E depois da separação do esposo, ela veio a vender essa casinha para poder arrumar um lugarzinho onde ela estava morando. E ela pegou todo o seu dinheiro, deu na mão de um pedreiro, o pedreiro sumiu, não mexeu nada com a casa. Desesperada, já não tem mais o que fazer, a casa está para terminar, a parte elétrica é tudo para terminar. E eu falei, Deus, como tem gente ruim e consegue ver maldade em tudo, não consegue ver o lado bom das coisas, né? Como é que pode ter gente ainda que tem um coração mau para fazer esse tipo de coisa, né? E em contrapartida, eu sairia com o coração e falaria assim, muito obrigado, Senhor. Porque a gente às vezes acha que nós não temos nada, mas nós temos tudo. Nós temos a nossa casa, os nossos filhos. Eu vi ela ali no cantinho com o único filho dela. E ela já desesperada, falando, doutor, se eu pudesse me arrumar um dinheiro emprestado, depois eu pagaria. Né? Eu falei, Deus, obrigado. Obrigado porque em pequenas coisas que o Senhor nos ensina, muita coisa. E eu vi ali o quão Deus cuida de nós. Quanto Deus cuida daqueles que estão à nossa volta. E eu pude agradecer ao Senhor. E olha que hoje a pastora falando sobre a questão da ira, o pastor veio aqui falar sobre guardar aquilo que nós temos melhor no coração, guardar as coisas de Deus. Efésios capítulo 4, versículo número 25, diz assim, portanto, despindo-se da falsidade, falem todos a verdade ao próximo, porque estamos intimamente relacionados uns aos outros, como parte de um corpo. Iram-se, mas não pequem, não deixem o sol se pôr, sem que vocês tenham lidado com a causa de sua ira. Iram-se, mas não pequem. A ira é uma condição da natureza humana. O apóstolo Paulo, quando ele chama a atenção à carta aos Efésios, ele já sabe que isso é da natureza do ser humano. Nós lidamos com personalidades diferentes ao longo do dia. E por que Paulo nos chama atenção à carta aos Efésios? Queridos, eu vou pregar em Naum. Eu só vou estar fazendo uma referência que vai entrar um pouquinho sobre isso. O pastor já me deu essa incumbência da responsabilidade e agora de tarde eu falei, meu Deus, o que eu vou trazer para a igreja? E o apóstolo Paulo chama a atenção dos Efésios nessa carta. Filhinhos, irai-vos, mas não pequem. Uma condição, sabendo o apóstolo Paulo que no coração do homem tem uma necessidade de brotar.
Pena, pastor, eu subi as escadas, chega uma vontade de falar. Aí chega lá, volta com a necessidade de pedir perdão. Quantas vezes nós nos deparamos com situações semelhantes a essa? Eu vou chegar, eu vou falar, vou ajustar o pau da barraca, vou quebrar tudo, e hoje eu volto para casa só... E você chega lá e depara com uma situação completamente diferente daquela que você foi projetando ao longo do caminho, você volta frustrado. Você fala assim, como eu não era nada. Como eu não sou nada diante dos homens sem Deus. Queridos, vamos falar aqui no livro do profeta Naum. Naum está entre os sétimos, está na lista dos sétimos dos profetas menores. Se você quiser abrir tua Bíblia no livro do profeta Naum, vai estar antes do livro de Malaquias um pouquinho. A minha está antes de Salmos. A minha Bíblia é cronológica, então ela não condiciona os versículos da maneira como a dos irmãos. Eu vou estar falando um pouquinho sobre algumas das profecias do profeta Naum no tempo e no seu tempo. Ele fala por volta do ano 700 a 650 a.C. Então, como a palavra do Senhor nos vem chamando a atenção para esse período, Deus usou a irmã para falar sobre Malaquias esse dia aqui na igreja, trouxe uma palavra extraordinária, chamando a atenção de nós como igreja. Amém, queridos? Todos acharam o livro do profeta Naum? Diz assim, esta é uma profecia a respeito de Nínive. A profecia de Nínive vai estar lá entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Mas o profeta Naum, ele chama-nos a atenção da grandeza de Deus aqui, no capítulo de número 1. Esta é uma profecia a respeito de Nínive. O livro da visão de Naum, o Eucocita, ele era popular da região de Eucós, né, que depois da sua morte, o povo veio chamar de Cafarnaum, que é o lugar de Naum, cidade de Naum, ou vilarejo de Naum, que é a cidade aonde também vem a ser a cidade do próprio Jesus, né? O profeta Naum diz assim, ó, Deus é um Deus zeloso e vingador. Vamos ficar só com essa parte A desse versículo, diz assim, ó, Deus é um Deus zeloso e vingador. O apóstolo Paulo chama atenção nas cartas de Romanos sobre a vingança pertence ao Senhor. Porque ele estava fazendo uma ilusão ao livro de Deuteronômio, capítulo de número 32. Como a irmã falou assim, eu cheguei irado, e aí nós deparamos com situações que eu vou falar assim, eu vou vingar. Eu vou vingar. Às vezes nós como cristãos, nós passamos anos da nossa vida falando assim, um dia eu vou vingar. A vingança não pertence a nós. Enquanto nós temos isso no coração, nós não prosperamos como homens, nós não prosperamos como mulher, não prosperamos como cristão. Eu vou dizer uma coisa, enquanto nós temos a semente da vingança no coração, nós não prosperamos financeiramente. Essa é uma chave importantíssima do reino de Deus. Enquanto você planeja a vingança do seu coração, seja ela onde for, não prospera financeiramente. Por quê? O seu coração financeiro está voltado para a sua vingança. Isso é natural do ser humano. É natural do ser humano. Tudo que você projeta, você não consegue olhar um horizonte, traçar uma meta, traçar um futuro aonde você vai viver uma dimensão extraordinária com Deus. Todos os seus horizontes é projetado em cima de uma vingança. Um dia eu vou fazer, um dia vai acontecer. E aí, sabe, você fica estagnado com o coração aprisionado e não rompe no mundo espiritual. O Senhor é um Deus zeloso e vingador. Ao Senhor se vinga e Ele sabe irar-se. Por que o Senhor, Ele sabe irar-se. Por que Ele sabe irar? Porque a ira é uma condição da natureza.
Mas ao irar, nós temos que ter um maior cuidado. Por isso que o apóstolo Paulo nos chama a atenção na carta aos Efésios. Filhinhos, irai-vos, mas não pequeis, não deixai-vos cair sobre vós o sol. Porque às vezes nós pecamos e nós não temos coragem de, antes de se pôr o sol, e falar assim: olha, eu pequei, eu quero te pedir perdão. Porque eu falei algo de você, eu magoei o seu coração. Mesmo você às vezes não sabendo, eu quero te pedir perdão porque eu errei consigo. E às vezes nós vamos dormir, nós vamos para a cama e levamos conosco o pecado de não pedir o perdão, de não se render ao nosso egoísmo e dizer: ei, para aí. Olha o que a pastor disse. Após a liberalidade do perdão, nasce uma grande amizade. O fruto desse perdão é uma grande amizade. E é isso que Deus quer. Quando nós chegamos diante de Deus, Deus me perdoa. Deus fala: agora vai nascer uma amizade extraordinária. Esse dia eu estava conversando com o pastor no monte, nós já falamos várias vezes sobre a respeito de Davi. Davi, o tanto que ele tinha um coração voltado para as coisas erradas. Mas ele tinha um coração também voltado para as coisas de Deus, de forma tão extraordinária. Que ele chegava a Deus e disse: oh, Deus, olha, deixa eu contar um negócio, senta comigo. Eu pequei. Eu fiz tanta barbárie que você não faz ideia. E é por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, que ele não tinha receio de chegar diante de Deus e confessar os seus pecados. Ele não tinha. E é isso que nós devemos ter. Mas Naum ele traz uma profecia a respeito de Nínive, porque Jonas já há 100, 150 anos atrás Deus já trouxe um despertar para Nínive, através de Jonas, para que eles se convertessem os seus caminhos ao Senhor. Porque no livro de Jonas vamos ver o Senhor, o povo de Nínive, corrompendo os corações dos filhos aos pais. Os pais estavam corrompendo os filhos através da prática do pecado. E o Senhor começa a se entristecer daquela situação. O Senhor chama Jonas e fala: Jonas, vai até Nínive levar a minha palavra. Jonas olha: Senhor, eu sei que se eu for lá vão se converter todos. Ah, mas eu não vou não. Eu vou para Tarsis, eu vou para outro lugar, eu quero a instância daquele povo. E o Senhor chama a atenção de Jonas para isso. E se passam 50, 60, 70, 80, 100, 150 anos. E nesse mesmo período, a Bíblia fala sobre os levantes que teve de grandes profetas como Jeremias, Abacuque, Sofonias. E Naum não era diferente, ele era contemporâneo de todos esses homens. No mesmo tempo, nos mesmos anos, as mesmas profecias, as mesmas falácias. E muitos deles que não estão na Bíblia, correspondendo à palavra, foram profetas grandes e valiosos, mas que não estão na palavra de Deus também. Quantos homens de Deus se levantaram a favor de Israel? Mas Deus levanta um homem dentro do reino de Judá para profetizar contra mim. Por quê? Deixaram seus corações mais uma vez corromper-se pelo pecado. E eu quero dizer assim: quantas vezes nós vamos pecar? Quantas vezes nós vamos ficar estagnados no pecado? E nós não vamos correr para Cristo. Pecado, eu vi o pastor dizendo aqui, o pecado não pode ser uma coincidência, ele tem que ser um acidente na vida do cristão. Você tem que tropeçar no pecado. Vê que quando você tropeça na pedra, você vai lá e chuta. Isso é muitos de nós usamos como uma superstição. Eu não uso superstição nenhuma, eu não gosto de superstição. Eu acho a coisa mais tola e idiota na vida, superstição. Qualquer tipo de superstição eu não gosto. Eu acho que o ser humano tem que ser livre dessas coisas. Mas o pecado ele deveria ser como essa maneira. Você tropeçou no pecado, você volta, opa, eu errei aqui. Então aqui eu tenho que pedir perdão. É o que Davi fazia. Ele pecava e, opa, Senhor, aqui eu errei, aqui eu tenho que pedir perdão. Mas ele era correto diante de Deus. Tanto é que quando Natan chega e cobra diante dele o pecado dele, ele se arrepende intimamente diante do Senhor. Ele se ajoelha diante do Senhor, chora diante do Senhor. Só que a gente vê depois da sua geração, Amon teve relação com Tamar. E uma grande tristeza para o coração do pai, vendo-se a única filha dele na época sendo violentada pelo próprio irmão. E depois nós vemos o outro irmão vindo matar o irmão, e depois o outro vindo. E começou a ser uma geração de
morte dentro da casa de Davi. E ele justifica nenhuma derrota dentro de casa, justifica uma vitória fora de casa. E eu quero dizer para você, nada que conquistamos na vida vale a pena se não for com Cristo. Nada do que nós conquistamos vale a pena se aquilo que nós conquistamos, na verdade, ela é debaixo de um sacrifício para com o Senhor. É tendo um coração grato, não tendo um coração voltado para a vingança, mas tendo um coração de servo, um coração de adorador. Naum, ele profetiza a respeito do reino de Nínive, porque ele sabia que Nínive estava sendo corrompida por um período em que a nação de Israel estava passando por um grande dor. As tribos de Israel estavam sofrendo imensamente. Já pensou, você tira os homens de uma região, leva para uma outra nação cativa, pega os homens dessa nação cativa, traz para cá, para que essas mulheres tenham relação com esses homens. E as mulheres daquela nação têm a relação com aqueles homens. E começa agora uma troca de... Isso passa por 70 anos. Os filhos que nasceram ali, já há 70 anos, voltam, já não sabendo mais qual eram as suas raízes, não sabendo mais quais eram as suas origens, mas se passam anos e anos e anos, gerações e gerações e gerações. E hoje esse povo ele volta para a nação de Israel. Muitas dessas tribos que foram levadas cativo pelos assírios babilônicos, muitas dessas pessoas que foram tiradas de sua pátria mãe, que foram levados, eles retornaram há pouco tempo, agora uma das últimas tribos que retornaram foi a tribo de Levi, né, pastor? Foi a última tribo que ela retorna da Etiópia, ela retorna para Israel. Foi uma das maiores operações logísticas de Israel para trazer de volta a pátria de Israel. O povo da Etiópia, que eram os últimos da tribo de Levi. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver sobre essa história, já é de arrepiar. Quantos ali que não morreram, porque não podia sair da nação. Não podia sair da Etiópia. Mas voltaram para Israel, estão lá glorificando a Deus, glorificando ao Senhor. E você vê hoje, até nos dias de hoje, Israel proclamando por paz, proclamando pelo seu espaço. Mas todos os que cercam a volta de Israel não querem ver a paz de Israel. Não querem ver a nação de Israel prosperar. Eles querem ver a nação de Israel cativa. Porque eles não estão preocupados em criar uma nação, em criar um Estado. Eles estão preocupados em desordem. Eles estão preocupados em matar. Eles estão preocupados em gerar confusão. Porque é impossível, estava vendo uma propaganda esses dias, é impossível você degolar uma criança, matar uma criança, e você está lá e ralar o Akbar. É impossível isso não ser religioso. Isso não é uma vontade de ter um Estado, é você brigar por uma causa, e essa causa às vezes não é justa, ela é injusta diante de todos, principalmente diante de Deus. Mas, mesmo com tanta dor no coração, a vingança ainda não pertence a nós. E às vezes nas nossas falácias a gente fala assim, que Deus destrua, que Deus varra do mapa, porque a gente quer bem de Israel. A gente ora pela nação de Israel. A gente ora pelos nossos filhos, a gente fala assim, eu não quero que ninguém fira os nossos filhos, eu não quero que ninguém corrompa os nossos filhos, porque se fazer nós, eu que sou pai, é da natureza. E aonde que nasce a semente do pecado? Nós profetizamos e falamos no mundo espiritual. Nós lançamos bandeira no mundo espiritual que elas são dolorosas para ser quebradas. Sabe por quê? Porque elas estão sendo plantadas no mundo espiritual. E aí nós temos que ter a grandeza e a sabedoria de Deus para adentrar no mundo espiritual e tomar posse dessas palavras e destruí-las. E só nós fazemos isso quando nós conhecemos a Deus. Porque nós pegamos e falamos assim, Senhor,
Tomara que Israel entre, destrua, matam todos. Não é. Nós temos que apenas orar para a nação de Israel e falar: Senhor, o Senhor sabe o que faz. Se é o tempo de Israel, o Senhor conhece, o Senhor sabe o tempo de Israel. Se é o nosso tempo, o Senhor conhece o nosso tempo. Mas que nós temos que orar um pelos outros. Orar para que haja paz. Orar para que não haja conflito. E o Senhor, Ele traz ao coração de Naum essa tristeza, essa dor, porque corrompendo-se diante de Deus, Ele traz essa palavra de Deus, essas profecias, mas eu vou continuar lendo aqui. Primeiro ele deixa claro a grandeza de Deus e a fortaleza que é o Senhor. Ele diz assim, Deus é um Deus zeloso e vingador. O Senhor se vinga, Ele sabe irar-se. O Senhor se vinga dos seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é vagaroso para irar-se, mas grande em poder. E Ele não deixa o culpado impune. O caminho do Senhor está no redemoinho e na tempestade, e as nuvens são o pó de seus pés. Ele repreende o mar e a torna seco, e Ele seca todos os rios. De Baçã até o Carmelo, Refim, a flor do Líbano murcha, as montanhas tremem diante dele, e as colinas se dissolvem. A terra se desfaz e em sua presença o mundo em toda a vida que nele há. Quem pode suportar a sua fúria? Quem aguenta sua ira ardente? Sua ira é derramada como fogo, as rochas se quebram em pedaços diante dele. Aí ele fala no versículo 7, o Senhor é bom, uma fortaleza no tempo da dificuldade. Ele cuida de quem nele se refugia. No entanto, como uma enchente devastadora, Ele dará fim ao lugar de Nínive, e a escuridão perseguirá seus inimigos. O que vocês planejam contra o Senhor? Ele dará fim a isso. A dificuldade não surgirá pela segunda vez, pois a semelhança de homens bêbados, eles se queimarão como espinhos emaranhados. Como palha totalmente seca de você, Nínive, ele saiu. Aquele que planeja o mal contra o Senhor, que aconselha de forma ímpia, eis que o Senhor diz: ainda que sejam muitos e fortes, serão eliminados, morrerão. Mesmo que eu tenha feito sofrer, não permitirei mais que vocês sofram. Agora quebrarei o jugo do seu pescoço e arrebentarei as correntes que o prendem. O Senhor decretou isso a seu respeito. Você não terá descendentes para portar esse nome. Eliminarei a imagem esculpida da casa de seus deuses. E jogarei fora a imagem de metal e prepararei seu túmulo, pois vocês não têm valor. Era uma profecia a respeito de Nínive. E ela foi escrita no tempo ainda do profeta Naum. Porque logo após a ascensão do profeta Naum, veio a derrota do reino da Síria. E ela foi quase que varrida da história da humanidade. Dessa grande perda dos assírios, nós não vemos nenhuma parte da história de 2.600 anos para cá. Os assírios vivendo uma grande imponência, um império gigantesco. Se nós pesquisarmos sobre a história da Síria, a gente vai ver algo tão extraordinário. Sobre o jardim flutuante que eles construíram, foi algo extraordinário, gigantesco. Todos que chegavam no império da Síria, eles olhavam aquilo e eles ficavam boquiabertos, que vê a grandeza que foi construída pela cidade. Imponente, feito para o mercado internacional. Ela foi criada para não ser destruída, para não ser. Mas diante de Deus, quando se levantaram como um povo, que é o coração de Deus, que é a menina dos olhos de Deus, quando o Senhor já
Deu tempo do jugo de Israel, ele fala, agora é o tempo de eu voltar para o meu povo. Quando o Senhor, Ele permite algo de dificuldade na sua vida, é por um curto período de tempo. É por um pouco período de tempo. Se passam 70 anos, quando os cativos voltam, quando o povo volta para a sua terra, quando aqueles ainda que estavam por perto retornam para Israel na época, eles voltaram vendo tudo desolado, tudo arrebentado. Vieram com um propósito, mas chegaram já nas suas terras, já voltamos. Vamos preocupar com o que é nosso. Vamos preocupar em reconstruir aquilo que é nosso. Nossas casas foram destruídas, vamos levantar as nossas casas. Temos que às vezes nos parar e falar, Senhor, eu tive um despertar de Deus. Será que eu estou voltando e eu estou deixando de lado as coisas de Deus? Ou eu estou pegando as coisas de Deus e encostando do lado e falar, Senhor, fica aí um pouquinho, que eu vou cuidar das minhas coisas, as minhas coisas são mais importantes. O Senhor chama a mesma atenção para o povo de Israel naquele período. Ei, vocês estão plantando, vocês estão colhendo, vocês estão vivendo daquilo que vocês estão plantando, mas vocês estão passando fome. Vocês estão se vestindo, mas vocês não estão se aquecendo. Olha, vocês não estão sendo próximos naquilo que vocês fazem. Vocês pararam no tempo, estão despreocupados com as coisas. E o Senhor quer nos chamar a atenção para tudo isso. O Senhor chama atenção, através de profecias, através de Naum, para o que iria acontecer com a cidade de Nínive, com a capital da Síria. Que ela veria a destruição, e ela foi destruída. Que você possa olhar para o seu irmão e falar assim para ele, assim, olha, não espera a ira de Deus contra vós. Mas vai chegar um tempo de Deus que Deus nos corrigir. Vai chegar um tempo que Deus vai chegar e falar, olha, é necessário ficar na brecha. E às vezes para ficar na brecha é doloroso. E às vezes para ficar na brecha dói um bocadinho. Às vezes para ficar na brecha é precisa nós renunciarmos. Mas eu tenho necessidade, não importa se você tem necessidade, é necessário renunciar. É necessário para viver uma vida com Deus renunciar a algumas coisas. Porque é importante viver uma vida com Deus. Mesmo que às vezes seja doloroso andar com o Senhor. Mas vale a pena. Como o pastor diz aqui todo dia. A pastora diz que todo dia um de nós estamos sendo levado. Todo dia um de nós estamos morrendo com Deus. Um dia perguntaram para uma pessoa o que é o inferno. Ele falou, o inferno é o final de uma vida sem Deus. Não tem como você recuperar mais nada. E quando você morre para com o Senhor, você tem a vida eterna. Ou você tem a morte eterna, você não consegue recuperar mais nada. E a vida eterna para com o Senhor, você vai ter a eternidade para desfrutar ao lado de Deus. E é as melhores coisas que você possa imaginar. Você não vai ter mais que se preocupar com casa, com trabalho. Você não vai ter mais que se preocupar com a família. Porque você vai ter que se preocupar com mais nada. A não ser, todos os dias, ter o prazer de adorar a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diz assim, todo tempo é tempo de reencontrarmos com o Senhor. Sabe por quê? Todo dia, quando nós dormimos, nós morremos para esse mundo. Sabe por quê? Quando você dorme, você não está preocupado com sua casa, não está preocupado com seus filhos, você não está preocupado com nada. Você apaga completamente. E quando você acorda de manhã, você deveria falar assim, Senhor, eu estava dormindo com Cristo. E eu acordei de manhã, eu quero ser grato ao Senhor, porque o Senhor me deu mais um dia de vida. E eu quero te glorificar pela família que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho, pela minha vida que eu tenho. Porque o nosso culto, querido, não é aqui na igreja. O nosso culto não é aqui
às 19 horas no domingo à noite, não é às 10h30 no domingo de manhã, não é às 19h30 na quarta-feira. O nosso culto, ele é diário, ele é todos os dias quando acordamos de manhã e ele se encerra quando nós dormimos. São as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que projetamos, aquilo que falamos, aquilo que compartilhamos, isso é o nosso culto diário. Culto é a maneira como você vive diante dos outros, diante de Deus. Aqui é um complemento, aqui é um compartilhamento de informação, aqui é um compartilhamento de abraço, de carinho, de afeto, de experiência. E é disso que nós precisamos. É disso que a palavra do Senhor nos chama atenção para isso. Que nós venhamos ter uma vida com Deus extraordinária. Quero que você feche seus olhos e diz assim para você mesmo: vale a pena viver uma vida com o Senhor. Independente das frustrações, eu quero dizer para você que vale a pena. Nós vivemos num tempo que nós vivemos num tempo que é tempo de incerteza. Você acorda de manhã, seus filhos vão para a escola, mas você não sabe como é que vai estar na escola. Você vai estar no trabalho, mas você não sabe como é que você vai voltar. Você assiste cada coisa absurda pelo jornal. Você fala assim, mas é no país do lado. Amanhã pode ser aqui. Amanhã nós poderemos estar vivendo isso. Amanhã nós poderemos estar vivendo essas mesmas mazelas. E aí você olha para dentro de casa, para dentro da sua casa, e você fala assim, meus filhos, e a minha vida com o Senhor? Será que valeu a pena? Quantos estão sendo ceifados, estão sendo levados nesse momento, sem conhecer a palavra de Deus? E nós tendo a responsabilidade de fazer o papel importantíssimo que é de levar a palavra do Senhor. Nós não estamos fazendo. Nós não estamos vivendo isso. Nós não estamos vivendo Deus numa totalidade extraordinária. Nós estamos sendo muito parciais com as coisas de Deus. Eu vou tirar quarta-feira para a igreja, vou tirar domingo para a igreja. Nós estamos fazendo com que os cultos sejam uma ação social na nossa vida. E nós temos que mudar o quadro da nossa vida. Nós temos que mudar a maneira de pensar. Cada vez que Nínive se corrompia, ela era chamada a atenção de Deus para ela. Mas houve um período que ela se corrompe muito. Com troca de reinos, impérios, ela se corrompe, se corrompe, se corrompe. E chega um tempo que Deus fala assim, basta. E se chegar um tempo que Deus fala assim para nós, assim, basta? Eu quero que você olhe para a sua vida hoje e fale assim, se o Senhor chegasse para mim e falar, basta. Basta. Que fique de pé, queridos, em nome de Jesus, você que está sentado. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você imaginasse agora o Senhor olhando para você e falasse assim, basta. Basta tudo que você está vivendo. Basta tudo que você está passando, tudo que você está enfrentando. Talvez o Senhor chegue para você hoje e fale assim, chega, não é mais tempo de você ver isso. É tempo de mudança, é tempo de uma nova história. O Senhor quer ter um reencontro com cada um de nós. O Senhor quer ouvir as nossas verdades. O Senhor quer um compartilhar de coração com Ele. O Senhor quer que nos entregamos a Ele. O Senhor quer que nós nos entregamos a Ele. O Senhor, todas as vezes, quando a nação de Israel se corrompia diante do Senhor, o Senhor enviava um profeta extraordinário para falar a respeito da cobrança de Deus para o seu povo. Trazia um chacoalhão de Deus para aquela nação. Muitos que davam ouvido, o Senhor abençoava a nação de Israel. Mas aqueles que não davam ouvido, o Senhor trazia cobrança para a nação de Israel.
E o pastor falou a respeito de um homem hoje aqui, que foi Oséias. O Senhor, ele sentiu na pele qual era a tristeza de Deus para com a nação de Israel. Talvez a gente pode pensar assim, quantas vezes Oséias chorou? Por dia, por hora, por noite. Talvez o coração de Oséias era o tempo todo chorar, chorar, chorar. Talvez quando ele ia falar com Deus, o Senhor falava para Oséias, você está passando aquilo que eu estou passando. Você só está sentindo na pele aquilo que eu venho sofrendo há anos com a nação de Israel. E ele falava assim, e é só um pouquinho do que eu estou vivendo. É o que você está enfrentando. Senhor, mas ela se deitou com outros homens. Mas a nação de Israel também está se deitando com outros deuses. Está vivendo uma vida de prostituição lá fora. Mas a nação de Israel também está vivendo. E o Senhor chama a atenção de todos nós. Cuidado com o que nós estamos vivendo. Deus se entristece com as nossas atitudes, mas também Deus se alegra com as nossas atitudes. Deus, acha que Ele se alegra muito mais com as nossas atitudes do que Ele se entristece. Porque Ele sabe que nós somos limitados diante dEle. Deus sabe que nós somos pequenos diante dEle. Tudo que nós fazemos, que nós achamos que é grande, que nós somos extraordinários, Deus fala, isso não é nada. Isso não é nada. Deus quer que nós vivemos a dimensão dEle em nossas vidas. Aleluia. Amém? Pastor. Aleluia, Jesus. Feche